vamos ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. É uma palavra aqui muito preciosa de Deus para o nosso fortalecimento espiritual. Atos 14, a partir do versículo 8, diz assim o texto sagrado, olha. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Repete comigo: o qual jamais pudera andar. Versículo 9 diz assim: este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fico maravilhado todas as vezes que eu leio a santa palavra de Deus, porque só o Evangelho, só a palavra de Deus tem poder para mudar toda e qualquer situação. A ordem do Senhor Jesus é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então a prioridade, e aí ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Está lá em Marcos capítulo 16. Mas aí ele cita os sinais: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então é promessa do nosso Deus que aonde se prega o Evangelho, milagres aconteçam. Nós costumamos sempre estar falando para as pessoas nos cultos, todos os cultos que eu tenho oportunidade de ministrar, nós falamos a importância de você prestar bastante atenção, estar atento aos ensinamentos da palavra, porque é a palavra de Deus quem gera a salvação e quem gera os milagres. A palavra de Deus, ela tem poder de gerar o sobrenatural. O texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que Paulo, no versículo antes, diz que Paulo estava chegando naquela cidade, e o que ele estava fazendo? Anunciando o Evangelho. O que Paulo estava fazendo? Anunciando o Evangelho. Como nós estamos hoje aqui, olha, você que está aqui na igreja, você que está aí do outro lado, na sua casa, onde quer que você esteja agora acompanhando essas imagens, ouvindo a minha voz, você se deparou com este vídeo, como os irmãos aqui da igreja. Quando você ouve o Evangelho, ouve a palavra tem esse poder de gerar, de fazer o sobrenatural acontecer. O homem estava sentado ali há muito tempo. O texto diz que ele era aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Talvez você diga assim: sim, mas o que tem a ver isso comigo? Eu não tenho problema nenhum fisicamente, eu estou bem. Mas o Evangelho, ele não tem poder só de curar fisicamente. Aliás, a cura começa pelo Espírito, né? A cura começa espiritualmente. Tem pessoas que às vezes estão bem fisicamente, não tem nenhum tipo de paralisia, mas às vezes a vida está paralisada em outra área. A vida espiritual está estagnada, está paralisada. O casamento está tendo um problema e paralisou, está acabando, está esfriando, está tendo conflitos. Então, existem muitas áreas em nossas vidas que podem ser afetadas ou paralisadas. E está lá o homem paralítico, e o texto diz que ele não podia andar. Ele não podia andar. Era um problema que fugia ao controle dele, ele não tinha como resolver aquela situação. E Paulo chega naquela cidade, e o homem começa a ouvir a Paulo, é o que diz aqui o texto sagrado. Paulo está lá pregando, falando do poder de Deus, anunciando Jesus Cristo, a salvação para o povo daquela cidade.
E aquele homem que era paralítico estava diante das melhores, ou da melhor e grande oportunidade da sua vida, que é de ouvir o evangelho que nós estamos tendo aqui agora. Amém, queridos? Então o homem ouviu a palavra, ouviu aquilo que Paulo estava falando, e o texto diz que Paulo olhou e viu que tinha fé para ser curado. Mas como assim, bispo? A fé não é algo palpável, não é algo que eu posso pegar. E como que Paulo viu que ele tinha fé? Gente, todo homem de Deus, toda pessoa que prega a palavra, eu não conheço seu coração, jamais, é Deus que conhece. Nem os que estão aqui na igreja, nem você que está aí do outro lado. Mas nós percebemos quando a pessoa está receptiva à palavra. Você percebe quando você está falando de algo para alguém, que a pessoa está com a alma leve, que ela está absorvendo aquilo. Existem muitas situações que as pessoas ouvem a palavra ela é poderosa, sempre vai ser e sempre será poderosa. Amém, queridos? Mas o texto diz que o homem ouviu a palavra e Paulo viu que ele tinha fé, ou seja, Paulo percebeu que ele não estava apenas ouvindo, mas ele estava absorvendo. O semblante do homem fazia com que o Espírito que estava em Paulo, o Espírito de Deus, testificou e viu que ele estava absorvendo, que a palavra estava gerando nele o milagre que ele tanto desejava. Diga glória a Deus. Se você não sabia, eu já recebi muitas bênçãos e já vi pessoas recebendo, está aí ouvindo a palavra, olha, na igreja, a palavra está sendo pregada e no sobrenatural a pessoa está absorvendo. E depois aquela mesma pessoa volta e testemunha, porque você está em concordância e a palavra está penetrando na sua vida e está gerando aquilo que você tanto pediu a Deus. Só o evangelho, Brasil, só o evangelho, igreja, tem poder para gerar e fazer com que o sobrenatural aconteça em nossas vidas. O problema deste homem aqui não era um problema que a medicina pudesse resolver. Pelo menos eu creio. Você sabe que existem pessoas que são paralíticas como ele, e que até têm condições, mas não conseguiram mudar. A medicina disse, olha, aqui não tem jeito, vai morrer assim, vai viver dessa forma, né? Que a medicina é algo de Deus, foi Deus que instituiu a medicina, mas eles são limitados. Então, assim como a medicina é limitada, eu e você também somos limitados. Existem coisas que a gente até tenta, mas nós não conseguimos. Só Jesus, só o poder de Deus para mudar toda e qualquer situação. Diga glória a Deus. Então ele ouviu Paulo falar, e Paulo olhou, fixou os olhos nele e viu que tinha fé para ser curado. A fé é algo tão precioso. Deus tem falado muito comigo sobre fé nos últimos dias, mas a fé você não encontra nos mercados da cidade aqui para vender. Se você for no mercadão aqui mesmo da cidade, você não vai encontrar, vai? Você chega lá no mercado aí, aqui na avenida principal ali, e fala assim, olha, vocês têm fé aí? Quanto que está o quilo da fé? Não tem para vender, não é algo palpável. A fé é algo sobrenatural. E como que a gente adquire fé? Ou como que a fé cresce? Diga, ouvindo a palavra de Deus. Em cada um de nós, estamos aqui na igreja buscando a Deus. O que trouxe você aqui hoje foi a sua fé, a certeza de que Jesus se faz presente nesse lugar e que Ele está aqui, vai ouvir a tua oração. Já ouviu os nossos clamores, as nossas petições. Mas como que nós conseguimos fé? Nós precisamos da fé para tudo. Para tudo nós precisamos de fé. E como que nós adquirimos a fé? Diga, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso aqui, olha, o que aconteceu com aquele homem acontece todos os dias. Domingo nós ouvimos aqui um testemunho, quem estava pela manhã viu, de uma mulher, uma irmã que está vindo aqui na igreja, e ela testemunhou. Ela estava diante de uma situação que humanamente ela tentou com todos os parentes e amigos, não conseguia. Acontece tanto isso, né? E aí o que é que ela fez? Ela usou a fé. Como que ela usou a fé? Dobrou os joelhos e invocou aquele que pode tudo, sabe tudo e está presente em todos os lugares ao mesmo tempo.
E aí Deus criou, aleluia, Deus preparou, Ele criou uma situação que ela nunca imaginou. E o que ela tanto queria, ela achava que estava tão distante, e a fé faz isso, torna possível o impossível. É maravilhoso, é ou não é? Está lá o homem sentado, né? A Bíblia diz que ele estava sentado desde o seu nascimento, que ele era aleijado e paralítico. Aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Ou seja, o problema acompanhou ele a vida inteira. A vida toda o problema estava acompanhando ele. Mas tudo mudou, diga, tudo mudou na hora que ele prestou atenção à pregação do Evangelho. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, que nós precisamos, igreja. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. É só ficarmos atentos ao que diz a palavra de Deus. Nós estamos diante da grande oportunidade, com a faca e o queijo. Mas bispo, ainda está faltando algo na minha vida. Talvez você aqui da igreja possa falar isso, ou você que está aí do outro lado agora acompanhando, você pode dizer, mas homem de Deus, eu acredito em Deus, está faltando algo na minha vida. E por isso que é importante você ouvir a palavra, a pregação, você ler a Bíblia. Você está diante do verdadeiro Evangelho de Jesus, porque Ele faz isso aqui, olha. O que aconteceu no passado não foi só promessas, ou só privilégio para esse homem, não. É para você também, é para nós aqui, é para todos nós. Se você não tem problema de saúde, graças a Deus, glória a Deus, cuide bem da sua saúde para que você continue vivendo muitos anos e vivendo bem. Mas seja em qual área for da sua vida, o Evangelho, Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. O homem ouviu a palavra, Paulo olhou para ele, observou que ele estava absorvendo a palavra, viu que ele tinha fé para ser. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas que eu preguei para ela, ensinei a palavra, e você olhava para a pessoa, está lá o semblante da pessoa, eu não sei, quem sabe. Então você já vê que a pessoa não tem fé para ser curado, não tem fé para mudar a situação. Já outros você prega e fala assim, amém, oh glória, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. E aquela pessoa que está pregando já sente que ela tem fé e de essa situação vai mudar. E olha, não demora muito tempo, igreja, aquela mesma pessoa volta contando, olha, funcionou. Jesus entrou com providência, porque o poder da palavra de Deus que está saindo da boca daquele profeta gera e cria o sobrenatural. Paulo pregou, diga, primeiro ele ouviu, depois ele obedeceu. Ele ouviu a palavra, aí Paulo fixou os olhos nele e viu que ele tinha fé para ser curado. O versículo 10 diz assim, disse-lhe em alta voz. 2 pontos. A minha Bíblia, a minha tradução aqui, que é a revista atualizada, diz que Paulo gritou para ele, disse-lhe em alta voz, apruma-te. Aleluia. Apruma-te direito sobre os pés. Paulo gritou, olha, exclamou, apruma-te direito sobre os pés. Aí o texto termina dizendo, ele saltou e andava. Irmãos, eu estava lendo esse texto ontem à noite, agora há pouco também, hoje à tarde eu dei uma meditada, né, meditando aqui no texto sagrado. Eu fiquei imaginando a alegria deste homem. Gente do céu, o cidadão era aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Eu imagino, isso aí é uma imaginação, viu? Não é heresia, não é uma imaginação minha. Talvez você possa imaginar também, quantas pessoas não devem ter se aproximado deste homem durante toda a vida dele, hein? Quantas pessoas, parentes, amigos, pessoas que conhecia, falavam, tadinho, eu lembro de você quando você nasceu, eu conheço o bebê, cresceu assim, nunca teve o privilégio de andar, nunca conseguiu caminhar com os seus pés. Se ele era paralítico e não conseguia andar, obviamente alguém o conduzia, levava de lugar em lugar, ou seja, vivia na dependência dos outros. Então, irmãos, tem muita gente vivendo assim também, sabia? Na dependência dos outros, não só fisicamente, mas
Tem uns que são dependentes emocionalmente. E Jesus não quer isso para você. Ele quer que eu e você dependamos só dele. Aleluia. Em todos os sentidos, Jesus quer que você dependa só dele. O homem ouviu a pregação de Paulo. Paulo fixa os olhos nele, viu que ele estava absolvendo, tinha fé para ser curado. E aí Paulo dá um comando, como Deus está dando aqui para nós nessa noite, olha. Paulo olha para o homem e diz: apruma-te. Deus está dizendo: apruma a sua vida econômica, apruma o seu casamento, apruma a sua saúde, apruma a sua família, aleluia, apruma a sua vida espiritual, apruma-te. Toma posse aí, igreja, Brasil. Porque a palavra de Deus é a mesma palavra que Paulo pregou, nós estamos pregando. Esse é o Deus da Bíblia. Apruma-te. E a Bíblia diz que o homem saltou. O que ele fez? Saltou. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque muitos irmãos, sabe por que não acontece muitos milagres, muito mais milagres no meio daqueles que acreditam em Deus? Você que está aí acompanhando também do outro lado, é porque nós olhamos às vezes as coisas com os olhos naturais. Imagina um rapaz ou um homem que nunca andou na vida dele, e alguém chegar para ele e falar assim: ó, apruma-te, levanta-te. Tem algumas traduções que falam levanta-te. A maioria das pessoas, você que está aqui na igreja, você que está em casa, há de concordar comigo, que a maioria das pessoas ia questionar com o homem de Deus: sim, mas como? Você não sabe não que eu sou paralítico, não? Você não sabe que eu não ando desde criança? Eu já vi casos assim, que eu orei por pessoa e a pessoa dizia: ah, bispo, mas não dá, eu não consigo. Sim, mas a Bíblia está dizendo que é possível. Amém, irmãos? Quando você crê, a palavra garante que tudo é possível ao que crê. Isso aqui não é homem que faz. Paulo estava dando o comando, mas estava vindo dos céus. Chegou a grande oportunidade para aquele homem, como chegou para nós também. Aquilo que tem paralisado a sua vida, aquilo que tem bloqueado você, seja no físico, seja no espiritual, seja no emocional, o que tem sido bloqueio, o que tem paralisado a sua vida, o comando está vindo agora dos céus, para que aprume e você venha dar um salto e ter uma posse em nome de Jesus. Aleluia! Maravilhoso, igreja. Olha, quando acontece o sobrenatural, irmãos, não depende mais de Deus. Por quê, bispo? Porque Jesus já pagou o preço por nós. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Não se entregue a esse sofrimento. Tome posse das bênçãos do Senhor. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Ele veio trazer salvação e vida. Você que está aqui na igreja, você que está do outro lado aí, toma posse onde você estiver. Aconteceu na época de Jesus, aqui na época da igreja primitiva. Olha, Paulo prega, aleluia, olha para o homem, vê que ele tem fé para ser curado, passa os comandos para ele: apruma-te. Meu Deus do céu. E o homem deu um salto. O que é que ele fez? Deu um salto. Esse dar um salto, irmão, é fazer a nossa parte. O que ele mais desejava, o sonho daquele homem, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu consigo imaginar que o maior sonho de uma pessoa paralítica que nunca andou, qual era o maior sonho dele? Andar, gente do céu. Hoje a tecnologia evoluiu bastante, né? Já existem as fábricas, os lugares que fazem as próteses, porque as pessoas que não andam, elas têm sonho de... Então o nosso Deus, Ele realiza sonhos. O Evangelho tem poder para salvar. Tem muitas pessoas que ficam deturpando a palavra, mas o Evangelho é o mesmo. Nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas, Deus de poder. Agora, quando Paulo passou o comando: apruma-te, a Bíblia não diz que ele reclamou nem questionou: mas eu não posso, não dá, eu estou desde criança. Não, ele saltou. O que ele fez? Meu Deus, eu fico imaginando a festa, viu? Eu fico imaginando a alegria. Eu sou daquele que comemoro depois do milagre. Meu coração tem ardido nos últimos dias,
Porque olha, eu vou ouvir tanto testemunho aqui, eu já comecei a ouvir. E vou ouvir também através desse canal aqui, dessa plataforma digital. Você está aí do outro lado. Eu vou ouvir também testemunho seu, tanto da igreja local, como você está aí acompanhando através da internet. Eu fico imaginando a alegria daquele homem, igreja, que nunca andou. Quando Paulo passou o caminho, ele saltou. Depois que ele saltou, diga aí, ele andava. Deus abençoe você que está aí acompanhando. E em breve teremos mais palavras como essa. Você que ainda não era inscrito, inscreva-se, para que você seja muito abençoado. E você que é daqui da cidade, você vai estar conosco aqui todos os domingos, 8 horas da manhã, como também às 18 horas, e todas as terças-feiras e quintas-feiras, buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? E a igreja, quem toma posse dessa palavra?